Segue o jogo e vamos para a pergunta número 5, que é a pergunta Fala Doutor, para você que está em casa. O que é uma venda casada? Gente, venda casada, quem conhece de direito sabe, é uma forma de vincular uma compra de um produto ou um serviço a outro. Alternativa A. Alternativa B é a venda que faz exclusivamente com o consentimento do cônjuge. Ridículo, né? Não, mas tem gente que vai apostar nessa. C, tipo de negócio cujas partes negociantes convencionam que eventual vantagem em benefício de uma terceira pessoa. Ou seja, olha, queria pedir desculpa para os advogados que fizeram essa questão aí, mas não deve ser a segunda, né? Vamos respeitar a nossa inteligência, imagina. Você pergunta para a esposa, pode? Pode, não pode? Atenção, vamos lá, vocês colocaram o que? É claro, é uma forma de vincular uma compra a outra. Sim, é o que fazem com a gente na loja, não é? Leva essa blusa e leva essa calça que combina com essa carteira, que combina com não sei o quê, e já passa a chave do carro, que não é isso? É desse jeito. Não é isso? Os caras fazem isso. Olha, essa marca passa não é muito, também, né? Essa marca não é muito boa, melhor você levar a garantia estendida. Né? Ah, foi vendedora da loja. Atenção. Solta a resposta, fala doutor. A alternativa A é uma forma de vincular a compra de um produto ou serviço. Para explicar um pouquinho melhor sobre isso, a doutora Fernanda, do escritório do Dr. Ogozuco e do Dr. Rodrigo Bley, os grandes mestres da advocacia na nossa região. Doutora Fernanda, explica para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, gente. Venda casada é caracterizada quando o consumidor, ao adquirir um produto, leva conjuntamente outro da mesma espécie, pela imposição do fornecedor. Esse tipo de prática é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é prática abusiva, e também constitui infração à ordem econômica. Agora vem o quadro Fala Doutor. Senhoras e senhores, leis para nós. Solta aí. No mundo jurídico, o que é estilicídio? Alternativa A é uma espécie de crime regulado pelo Código Penal. Alternativa B é a ofensa à marca e à propriedade intelectual. Alternativa C é o despejo de águas diretamente no imóvel do vizinho. Estilicídio. Pega pela grafia, pega pelo nome, pelo sufixo, pelo prefixo. Estilicídio. Hã? Estilicídio. Não parece suicídio? Estilicídio. Cara, estilicídio. Estilingue? Não, nada a ver. Atenção. Muito bem. As morenas. Eu gostei, você ficou bem de anteninha. Você nem quis tirar, né? Ela já tirou da loira logo. Já. Caiu. Ah, caiu? Você colocou o quê? É a ofensa à marca e à propriedade intelectual. Estilicídio. Vocês já foram na alternativa A. É uma espécie de crime regulado pelo Código Penal. Todo mundo errou, porque a resposta correta é essa. A alternativa C. Ah, que pena! Para explicar um pouco mais sobre estilicídio, a doutora Fernanda vai explicar. Fala, doutora Fernanda! Olá, Gustavo. Estilicídio constitui o despejo de águas pluviais no imóvel vizinho. Esse tipo de despejo de águas pluviais, ele deve ser regulamentado. Ele deve obedecer à regulamentação do Código de Águas, que inclusive determina um espaçamento de 10 centímetros. Caso haja o despejo dessas águas pluviais, o vizinho poderá embargar a obra, porque constitui o direito, uma limitação ao direito de construir. Pergunta número 5 sobre leis. Solta a pergunta número 5, vai. Quadro Fala Doutor. Tá na moda. Nossa, tá na moda. Tá na moda. O que é delação premiada? Essa tá na moda. Delação premiada é um acordo de colaboração entre a polícia e o Ministério Público. Alternativa B é o ato de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público. C é um benefício legal concedido a um réu em uma ação penal que aceite colaborar na investigação ou delatar seus companheiros. O que é? Delação premiada. Estão acabando com o nosso país, nós não vamos deixar não, viu? Não. Tem empresário sério, tem gente séria nesse país aqui, viu? Pode falar, meu filho. A C. Caguetagem. Caguetagem. Eu vou com Em caguetagem. troca de
Liberdade. Não vou usar tornozeleira. Prisão domiciliar. Isso. Eu vou montar uma loja de tornozeleira estilizada. O que você acha? Puxa, vai vender Vou montar muito, lá em cara. Brasília. Principalmente agora. Vai vender Agora, muito. é verdade. É claro, alternativa C, delação premiada, caguetagem total. Caguetagem. Então solta aí a resposta. Certa resposta, 10 pontos para conta de cada. Olha as mulheres tirando onda. 70 para as mulheres, 60 para os homens. Índice altíssimo. Agora, a doutora Sabrina, do escritório do doutor Ogozuko, conhece, né? Presidente da OAB, ex-presidente da OAB, o cara fortíssimo, o doutor Rodrigo Bley, vai explicar um pouquinho sobre delação premiada. Fala, doutora. Bom dia, Gustavo. Bom dia, galera do quiz. A delação premiada é um benefício legal concedido aos investigados ou aos réus no curso de uma investigação criminal ou de uma ação penal, visando desmantelar uma organização criminosa ou delatar seus companheiros. Em outras palavras, é uma troca de favores entre o juiz e o réu em troca de uma pena mais leve. Entre outras, a gente pode citar aí a redução da pena em até 2/3, o cumprimento da pena em regime semiaberto ou prisão domiciliar e até mesmo o perdão judicial. É importante lembrar que esse tipo de colaboração vem sendo bastante utilizado na Operação Lava Jato, onde já recuperou-se 4 bilhões de reais aos cofres públicos, oriundo de corrupção. Solta a pergunta número 5 aí, atenção. A pergunta fala, doutor, você que gosta de casar e separar toda hora, você conhece essa pergunta. O que é guarda compartilhada? Alternativa A, o filho permanece sob a responsabilidade de um dos pais enquanto reside com outro. Alternativa B, o filho tem sua criação igualmente dividida, ou seja, cada dia sob a responsabilidade de um de seus pais. Nossa, que confusão, hein? C, mesmo o filho residindo com um de seus pais, as decisões sobre a criação do menor são tomadas por ambos. Você que já casou, separou algumas vezes, meio Fábio Júnior, você sabe isso? Fala, doutor, vai explicar, Derek. Não, na verdade ele vai explicar, não sei. Nem Você filho eu sabe? tenho, gente, nem filho eu tenho. Sei. Wesley, Sim. quantos filhos você tem? Tem um casal de filhos. Com a mesma mulher? Sim. Muito bem, então qual a resposta? C. C? Ele falou, como é burro? Ah, vamos ver, atenção. Você que tem vários filhos, Tenho um, tem dois. Tenho 2. cada enxadada uma minhoca. Eu vou na B, né? Vou na B porque é o seguinte. Nós passamos Já por fala o isso, nome, guarda compartilhada. Então, Cada dia sob um. cada dia eles vão combinar. Eu acho que eu ia nascer. Eu ia nascer. Então, parabéns, você perdeu Meu o filho, ponto. vamos ver, atenção. Vamos ver. Eu ia errar isso. Então solta a resposta aí, vamos ver. Ponto pra equipe amarela, sensacional! É! São muito... Cara, Ô gente, pelo amor de Deus, né? Porque a gente nunca passou por isso aí, não. o filho fica residindo com o pai, com a mãe. E daí? É o seguinte, o quadro Fala Doutor agora, que é com o doutor André, que vai explicar essa confusão na nossa cabeça. Fala, doutor André! Fala, Gustavo. Fala, galera do quiz. Guarda compartilhada é aquela em que os pais, mesmo separados, permanecem responsáveis conjuntamente pelas decisões da criação do filho. Desta forma, mesmo que o menor permaneça residindo, por exemplo, com sua mãe, todas as decisões como escolha da escola, autorizações para viagens, serão tomadas conjuntamente pelo pai e pela mãe. Porém, importante não confundir o conceito de guarda compartilhada com guarda alternada. Esta sim em que o filho permanece dia com o pai e dia com a mãe, atrapalhando muito sua rotina escolar e social. Agora, leis. Porque a gente sempre acaba assinando contrato sem ler os contratos e a gente não entende lufas de lei nenhuma. É verdade isso, né? Então, para explicar um pouquinho mais, pergunta número 5, pergunta Fala Doutor. O que significa espólio? Não, essa é fácil, gente. Espólio, pelo amor de Deus. Alternativa A. É um bem que pertence a apenas um único dono. B. Bens, direitos e obrigações deixado por um ente falecido, que bateu as botas. C.
bem doado a outra pessoa, apenas após a morte do doador. O que é espólio? Gente, é uma palavra que a gente usa, não? Ô, espólio e tal. Ou se usa, né? Eu tô há 13 esperando. Tô há 13 esperando. Vai sobrar, sabe o que? A latrina pra cada um. Vai sobrar nada. Vai virar inventário negativo. Atenção. Espólio, Lilian. Eu gosto que a Lilian sempre tá sorrindo. Fala, Lilian. Bens, direitos e obrigações deixado por um ente falecido. B. Você bateu as botas em quem vai ficar as coisas. Isso. Tipo, é meu, cara. É meu. Entendeu? Tipo, ninguém os caras tá, brigam por cara. causa de um colchão, né? Foi, É um negócio muito maldade. louco. Cara, deixa morrer, né? Espera morrer. Pode. Mano. B. B também. Bens, B também. direitos e obrigações deixado por um ente. Como é que é? É da dívida Mas aí também. a dívida a gente paga se quiser, né? Tem isso. Exatamente. Ainda mais se a gente Aí tem então mais vamos dívida. consultar um advogado que Vamos está ver, na advogado. plateia. Nós temos um advogado na Temos um plateia. advogado? Tem um advogado na Cadê o plateia. advogado? Olha lá. Olha, então você me defende que eu falo cada abobrinha aqui. Olha, solta a resposta aí. Já temos um advogado, tô mais tranquilo. Certa a resposta! Muito bem! Placar dessa disputa. Olha o placar dessa disputa. 40 para a equipe amarela. 30 para a vermelha. Para explicar um pouquinho mais sobre isso, a doutora Cíntia. Fala, doutora! Oi, pessoal do quiz, bom dia. O espólio é o conjunto de direitos, deveres e obrigações deixado pelo falecido. Ele nada mais é do que a herança enquanto perdurar o processo de inventário. É legal lembrar que ele possui obrigações para com a Receita Federal e deve entregar a declaração de bens enquanto perdurar o processo de inventário. Findo este, é realizada a partilha dos bens e entregue a declaração final à Receita Federal. Um abraço! Muito bem, muito bem. Vamos para a pergunta número 5. A pergunta, fala, doutor. Olha só a pergunta que bacana, a pergunta fala, doutor. O que significa TIT? Ou seja, TIT. É isso? TIT. Não é o técnico da seleção brasileira, pelo amor de Deus. Taxa de incidência temporária, Tribunal de Impostos e Taxas, termo de intimação transitório. Leis, a gente precisa aprender. Tinha que ter, na verdade, na sala de aula das nossas crianças. É verdade, quantas vezes nós somos enganados por não ler contratos? Eu já sentei na graxa várias vezes. Tem que ler o contrato, tem que entender um pouquinho mínimo. Atenção, quiz demais. Vocês estão fazendo uma conferência, daqui a pouco começa Mundo Disney. Daqui a pouco acaba o programa e elas ali conversando, tricotando. Karen, por favor, vai que é tua. Letra B. Letra B. Tribunal de Impostos e Tribunal Taxas. de Impostos e Taxas. TIT. TIT é? Tribunal de Impostos e Taxas. É, Tribunal de Vamos cair no buraco Impostos e junto se tiver errado. Se cair, vai pro brejo todo mundo, a família toda. Solta a resposta aí. Certa resposta, alternativa B. Sensacional! Olha o placar dessa bodega. 40 para a equipe vermelha. 40 para a amarela. Empatado. Agora, para explicar um pouquinho sobre TIT, ninguém mais, ninguém menos que Dr. Rodrigo Bley. Fala, doutor! Bom dia, amigos do Quiz Demais. Quem acertou aí o que é o TIT? TIT é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. O principal tribunal administrativo do Brasil, tá? Lá onde são julgados os autos de infração do ICMS, de ITCMD, ou seja, de impostos e taxas estaduais, tá? O TIT é composto por juízes, tanto juízes chamados contribuintes, quanto juízes do fisco, ok? Obrigado. Os caras sabem tudo. Agora, vocês vão ter que prestar atenção nessa próxima pergunta, porque é o seguinte, é o quadro Fala Doutor, sobre leis. E na pergunta, prestem atenção, quem sabe tá a resposta. Solta aí. Quadro Fala Doutor. Sabendo-se que o Tribunal de Impostos e Taxas é um órgão julgador paritário, pode-se concluir que ele seja composto por quantos juízes? 3 juízes? 4 juízes? Ou 5 juízes? Presta atenção na pergunta. Na pergunta, ajuda. Você que está em casa, joga com a gente. Quadro Fala Doutor sobre leis. A gente precisa conhecer as leis do nosso país. Atenção.
Quiz demais da sua gincana cultural. Marcaram? Tem que marcar, gente. Pode marcar tranquilo que não aparece. Atenção, Mônica. 5. 5 juízes. Para ter o voto Minerva. Senão não vira. Não sei. Vocês colocaram o quê? Eu tô na dúvida aí. 4 juízes. Mas posso falar? A palavra paritário. Par. Lembra, par? Só tem 3 juízes, 4 juízes, 5 juízes. Solta a resposta. 4 juízes, ponto! Paritário. Era ali o segredo. Para explicar um pouquinho sobre isso, Dr. Rodrigo Bley, para falar sobre paritário aí e outras coisas sobre esse mundo jurídico. Fala aí, doutor! Bom dia, amigos do Quiz Demais. Bom, essa estava fácil, hein? Órgão paritário, ou seja, 4 juízes, letra B. São 2 juízes indicados pela Fazenda do Estado e 2 juízes indicados pelos contribuintes, através dos seus órgãos representativos de classe. Os julgamentos, então, no caso de empate, são desempatados pelo relator do processo. Obrigado. Tudo. Agora vem a pergunta número 5, que é a pergunta Fala Doutor. Dá uma olhada. O que significa a sigla CID? C-I-D-E. Crédito indevido entre diversas empresas. Alternativa A. Alternativa B. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Alternativa C. Sigla que define uma cidade desenvolvida. Marque. Quiz Demais, sua gincana cultural. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Atenção que eu tô com um monte de papel aqui, de gente que pede pra mandar beijo. Uma hora eu acho. Atenção, tô com a sineta. Jeff Jones. Meninas, vai que é sua. Esse silêncio. É um silêncio constrangedor, né? D. Contribuição de intervenção no domínio econômico. CID. Vocês. Também. Tem algum advogado aqui, não? Tem alguém que sabe? Nada? Dentista tem um ali, né? Muito bem. Atenção. Ele é insuportável. Ele é insuportável. Solta a resposta aí. Muito bem! Sensacional! Olha o placar desse negócio. 70 para os homens! 30 para as mulheres. Para explicar um pouquinho sobre CID, o Dr. Rodrigo Bley. Dá uma olhada aí. Bom dia, amigos do Quiz. Quem acertou a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Um nome complicado, mas nada mais é do que um tributo, né? Uma contribuição social que é utilizada pela União Federal quando ela pretende intervir sobre a atividade econômica, certo? Regulamentar ou, na verdade, regular uma determinada atividade, como, por exemplo, a CID sobre os combustíveis. Quando o Estado precisa controlar a demanda, ou seja, reduzir, ele aumenta o valor da CID, o valor do combustível aumenta, o consumo diminui. Quando ele precisa incentivar o consumo, reduz a CID, o valor do combustível diminui e o consumo aumenta. Ok?